Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Fabiano de Cristo e mais um momento de reflexão. Dando continuidade à leitura do Livro da Esperança, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, hoje iremos conversar sobre o capítulo com o título Ante o Livre-Arbítrio. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos ainda que superficialmente em nossos irmãos menos felizes para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições das trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, como se fossem arremessados sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espizinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da estância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos os segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres, conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fulge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação, na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus. E perceberemos que, mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e a compreensão naqueles que vos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Para Tomás de Aquino, herdeiro de Agostinho, sob este tema, a liberdade de escolha é o ato de fazer escolhas, como atos livres de um poder vital da alma humana, a vontade. No Livro dos Espíritos, na questão 121, Kardec pergunta: por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? E os espíritos respondem: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isso é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus assim se tornaram por sua vontade. Sempre existiram inúmeros caminhos a serem seguidos, e cada um de nós, meus irmãos, optou por aqueles que pareceram ser os mais convenientes. Mas nem tudo o que julgamos ser o que é mais adequado é verdadeiramente o mais apropriado ao nosso bem-estar e integridade, porque o grau dessa percepção depende dos conhecimentos que nós adquirimos, das experiências que nós vivemos e do quanto já conseguimos aprender
sobre as virtudes que necessitamos conquistar, de modo a concretizarmos o nosso progresso. Na questão 122, também Kardec questiona como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm a consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline para um caminho ou para o outro? E os espíritos, novamente com a sua sabedoria, responderam: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e o pecado original. Alguns cederam à tentação, outros a resistiram. O escritor Bruno Godinho também nos traz na sua obra O Humano Ser as questões sobre o livre-arbítrio, onde diz que a ideia da liberdade, do querer humano, encontrou muitos fervorosos adeptos, como também persistentes adversários. Com igual frequência, a liberdade é declarada como o bem mais precioso da humanidade e igualmente como a pior das ilusões. Como explicar ser possível compatibilizar a liberdade humana com os processos na natureza, do qual o humano ser é uma parte apenas? A ideia da livre vontade foi combatida por um eminente filósofo holandês, Baruch Spinoza, onde diz que chamo de livre, pois a coisa que existe e age apenas segundo uma causa ordenadora, situada dentro dela, e de determinada chamo o que é obrigada a existir e atuar de maneira precisa e fixa por uma causa fora de si. Assim, por exemplo, Deus é livre, ainda que sua existência obedeça a uma ordem, pois deve sua existência somente à causa ordenadora situada em sua própria natureza. Do mesmo modo, Deus conhece e compreende a si mesmo e todas as demais coisas por liberdade, visto que caracteriza justamente a ordem de sua natureza, conhecer e compreender tudo. Vós vedes, portanto, que, para mim, a liberdade não é uma escolha arbitrária e sem ordem, mas sim a capacidade de ter a causa ordenadora em si mesmo. Mas desçamos as coisas criadas, que, sem exceção, são determinadas por causas externas a existir e a atuar de maneira precisa e fixa. Para compreender isso com mais nitidez, vamos imaginar uma coisa bem simples. Uma pedra, por exemplo, que recebe de uma causa externa um impulso, continua, mesmo após o impacto, em movimento. O movimento da pedra é, pois, determinado e não livre, porque tem a sua origem no impacto externo. O que vale para a pedra, vale para todas as criaturas, qualquer que seja a sua complexidade e utilidade, ou seja, todas as coisas são determinadas por uma causa externa a existir de maneira fixa e precisa. Ora, imaginai que eu vos peço que a pedra, ao mover-se, desenvolva consciência e passe a achar que esteja forçando-se a prosseguir no movimento. Essa pedra, ciente de seu esforço e por isso não indiferente em relação ao seu movimento, acreditará que seja livre e esteja se movimentando apenas porque quer. Ela é justamente aquela liberdade humana que todos asseguram possuir, que apenas surge porque os homens são conscientes de seus desejos, mas nada sabem das verdadeiras causas pelas quais são movidos. No Livro dos Espíritos também, meus irmãos, na questão 842, o homem tem liberdade de pensar e de operar. Contudo, nas suas obras podem ser obstado pelas leis humanas se o que fizer for contra as regras da sociedade, no modo pelo qual pensa. Todavia, ele tem liberdade porque, nessa equação divina, somente ele e Deus se unem, compartilhando do segredo de pensar e sentir. O livre-arbítrio, então, é, pois, uma disposição de semear. Os pensamentos
São sementes formadas no campo sagrado da alma, porém ela é obrigada a colher os frutos. A doutrina espírita inspirada no Cristo vem ensinar aos homens como escolher o que plantam na lavoura do mundo e das criaturas, e essa é uma escolha somente nossa. E encerrando esse momento, eu trago então uma frase do apóstolo Paulo, onde diz que faculdade de o homem determinar-se a si mesmo deve principalmente trazer dignidade e paz de espírito. Chegou então a nos alertar que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Que Fabiano de Cristo estejam com todos nós, que assim seja.